São todos cumprimentados e convidados para mais uma aula de matemática, dirigida a estudantes da 7ª classe e que irá tratar dos seguintes conteúdos: frações equivalentes, simplificação de frações irredutíveis e redução de frações a um denominador comum. Frações equivalentes. Diz-se que as frações que têm o mesmos valores são equivalentes. Para obter frações equivalentes, multiplica-se ou divide-se o numerador e o denominador pelo mesmo número, diferente de zero. Então, temos aqui o exemplo do que foi citado há pouco tempo. Tenho uma fração A sobre B. Posso ter uma fração equivalente multiplicando ambos termos por mesmo número, diferente de zero, ou dividindo ambos termos pelo mesmo número, diferente de zero. Como exemplo, tenho a fração 1/2, multiplicamos os termos por 3, passei a ter a fração 3/6. Então, 1/2 é uma fração equivalente à fração 3/6. Ou da fração de 3/6, dividindo ambos termos pelo mesmo número, neste caso o 3, passei para a fração 1/2. Então, estas duas frações são equivalentes. E pode-se escrever 1/2 é equivalente ou igual a 3/6. Idem para estes dois exemplos. 4 sobre 12 e 1 sobre 3 são frações equivalentes, de acordo com o que nós vimos no exercício anterior. As frações equivalentes podem ser obtidas pelo processo de amplificação ou simplificação de frações. Amplificação é multiplicar uma dada fração por uma determinada constante diferente de zero. E simplificação é dividir os termos da fração por uma constante também diferente de zero. Simplificação de frações. Simplificar uma fração significa colocar a fração na forma mais simples possível, através da divisão sucessiva do numerador e do denominador pelo mesmo número, diferente de zero, até que não haja divisor comum. Temos como exemplo a fração 12 sobre 36. Esta fração é igual a 12 sobre 36 dividido por 3, porque este é um divisor comum dos dois termos. Isto vai passar a ser 4 sobre 12 e também pode ser dividido por 4, porque é um divisor comum aos dois termos. Passamos para 1/3. Então, 12 sobre 36 é uma fração equivalente a 4 sobre 12, é equivalente a 1/3. Idem, o procedimento que vimos no exercício anterior é o mesmo que está aqui. Dividiram-se os termos desta fração por 2, passamos para 24 sobre 30, dividiram-se ambos os termos por 3, passamos para 8 sobre 10 e finalmente dividiram-se ambos por 2, passamos para 4 sobre 5. Para simplificar uma fração, divide-se o numerador e o denominador pelo máximo divisor comum, em forma abreviada MDC, dos termos da fração. Portanto, o que está-se a resumir aqui é que, dividindo ambos os termos pelo máximo divisor comum, passamos imediatamente à forma de fração irredutível. Para isso, calcula-se o máximo divisor comum dos termos da fração, neste caso que é 12 de 28, foi 4, dividiu-se diretamente por 4, passou-se para a fração irredutível. Isso significa que 12 sobre 28 é igual a 3 sobre 7. Fração irredutível é uma fração em que o numerador e o denominador são números inteiros que não possuem outros divisores comuns para além do número 1. Exemplos. As frações aqui apresentadas já são redutíveis, porque para além de 1 não tem nenhum outro divisor comum.
Para transformar uma fração numa outra equivalente e que seja redutível, basta dividir ambos os termos da fração dada pelo seu máximo divisor comum. Frações redutíveis. Determina a forma redutível das frações 18 sobre 42 e 44 sobre 36, usando o máximo divisor comum. Para estes casos, o primeiro passo decompõe-se em fatores primos os termos 18 e 42. Depois de ter os fatores primos, procura-se o produto dos fatores primos comuns com menor expoente. 2 vezes 3 é 6. Então, vamos dividir ambos os termos por 6. 18 a dividir por 6 é 3. 42 a dividir por 6 é 3. Esta é a fração irredutível equivalente a 18 sobre 42. Para este exercício, idem, calculou-se o máximo divisor comum entre 44 e 36 e passamos de 44 sobre 36 para 11 sobre 9. Redução de frações a um denominador comum. Encontre frações equivalentes às seguintes. Temos aqui 3 propostas: 8 sobre 3, 4 sobre 6 e 5 sobre 7. Então, para isso, nós temos que olhar para os denominadores, 3, 6 e 7, e calculamos o menor múltiplo comum. Será o produto de fatores primos comuns com maior expoente. Decompõe-se cada um destes números em fatores comuns e depois aplica-se a regra. Neste caso, o menor múltiplo comum é o produto dos 3, que é 42. Então, apresentamos a fração, dividimos 42 por 3, dá 14, 42 por 6 dá 7 e 42 por 7 dá 6. O passo seguinte é multiplicar estes valores obtidos por ambos os termos. Então, passaríamos a ter 8 vezes 14 é 112, 3 vezes 14 é 42. Nosso objetivo é termos denominadores iguais. Como vem, esta fração 112 sobre 42, 28 sobre 42, 30 sobre 42, é aquilo que era o nosso objetivo. Também recordarmos que estas duas frações são frações equivalentes, idem, estas duas são equivalentes e também estas duas são equivalentes. Atividade. Determine a fração irredutível usando o MDC. Nesta fração, os termos indicados são 45 e 75, e esta 63 e 56. O primeiro passo é decompor o 45 e 75 em fatores primos e calcular o máximo divisor comum. Neste caso é 15. Vamos dividir ambos os termos por 15. Passamos a ter 3 sobre 5. Isto é, 45 a dividir por 15 dá 3, 75 por 15 dá 5. Estas duas frações são equivalentes e 3 sobre 5 é a fração irredutível de 45 sobre 75. O procedimento análogo foi feito aqui. Procurar o máximo divisor comum entre 63 e 56. Havendo, e neste caso é 7, significa que iremos dividir ambos os termos por 7. Passamos à fração irredutível 9 sobre 8. Coloque por ordem crescente as seguintes frações. Temos estas 3 frações. Olhando para elas assim, não é fácil colocarmos em ordem crescente. Para fazermos uma comparação de frações, devemos ter uma coisa comum, que é o denominador. Ou transformar todos estes números fracionários em números decimais, depois comparar. Neste caso, vamos usar o MMC. Então, o menor múltiplo comum entre 3, 11 e 6 é 66. Daqui, vamos reduzir ao mesmo denominador, considerando que o menor múltiplo comum é 66. Tal como fizemos no exemplo anterior, dividimos o 66 pelos 3 denominadores. Depois,
multiplicamos ambos os termos. Nesta fração passamos a 44 sobre 6. Nesta passamos a 150 sobre 66. E nesta passamos para 77 sobre 66. Então aqui podemos fazer a comparação de frações. Para frações que tiverem o mesmo denominador, será menor a fração que tiver menor numerador. Portanto, já temos aqui estas três frações com o mesmo denominador. Será menor a que tiver menor numerador. Aí temos 44, 77 e 150. Está aqui feita a comparação. Pois isto, chegamos ao fim da nossa aula 2, que tratou dos seguintes conteúdos: frações equivalentes, simplificação de frações, frações irredutíveis e, finalmente, redução de frações a um denominador comum. Muito obrigado pela atenção prestada. Até a próxima aula.